não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais, renunciando à velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, olhar para Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele em cada instante, seguir seus passos e ir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada. Bom dia, meus irmãos. Estamos fazendo a nossa devocional e nessa manhã eu gostaria de ler um texto que nós lemos em alguns momentos dessa semana, nas visitações, na reunião de oração. Eu queria repetir esse texto de maneira que você que não pôde ouvir, não participou da reunião de ontem na oração, você possa também aprender conosco. Em Marcos capítulo 3, versículo 1 em diante, vai dizer: de novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Irmãos, lógico que esse momento de devocional nós não temos todo o tempo disponível para trabalharmos cada expressão, cada versículo aqui, mas eu gostaria de tirar algumas lições para as nossas vidas, e a primeira delas está no fato da soberania de Jesus, do domínio de Jesus sobre todas as coisas. Jesus estava numa sinagoga, que era o lugar onde os judeus se reuniam para aprender, estudar o Antigo Testamento, estudar as leis e explicar também aquilo. E naquele grupo ali tinha algumas pessoas que eram os doutores da lei, os fariseus, ciosos da religião, dos seus usos e costumes, e estavam ali para observar se Jesus iria fazer alguma cura num dia de sábado. Mas o interesse deles era apenas de acusação, achar algum pretexto para colocar Jesus numa situação muito complicada. E Jesus encontra ali um homem com a mão ressequida, e o texto é claro em dizer que aquele homem tinha a sua deficiência, a sua dificuldade, e a sua mão não poderia ser utilizada para o trabalho. Aquele homem estava ali, mas estava retirado dos demais. Aqueles fariseus, donos de si, não admitiam um homem que, segundo a concepção deles, estava naquela situação por causa de algum pecado. Deus estava ali castigando, então aquele homem estava na periferia da reunião, estava longe, estava distante.
E Jesus chama aquele homem para o meio, ou seja, o meio daquelas próprias pessoas que repeliam aquele homem. E a primeira coisa que nós observamos aqui é o fato de Jesus conhecer cada um e cada pessoa. Jesus conhecia todas aquelas pessoas, inclusive o coração dos fariseus, e conhecia aquele homem que estava sofrendo, estava jogado ali de lado, de canto. Jesus chama aquele homem para o meio. Irmãos, Deus conhece a sua vida. Você não passa desapercebido no meio da multidão. O Senhor conhece a sua aflição, as suas dificuldades. Uma outra coisa aqui, Jesus coloca aqueles fariseus, doutores da lei, numa situação bastante delicada. Jesus diz a eles: mas num sábado é lícito, eu posso ou é possível fazer o bem ou o mal, curar ou salvar ou tirar a vida? E aqueles homens não podem responder, porque qualquer resposta que eles dessem colocaria eles numa situação também difícil. Mas por que isso? Jesus está mostrando que é Ele que é o dominador de todas as coisas. Jesus é que conduz todas as coisas. Inclusive, Jesus é o Senhor do sábado. Jesus cumpriu toda a lei. Primeira coisa, Jesus conhece todas as coisas de todos os corações. Jesus é o Senhor de todas as coisas e tem toda a autoridade, inclusive para curar naquele momento em um dia de sábado. O versículo 5 diz que Jesus, olhando ao redor, ficou indignado. E essa indignação vem acompanhada de condoer-se. O coração de Jesus entristeceu-se ao mesmo tempo que ficou indignado. Por quê? Por causa da dureza do coração daqueles homens. Os homens não estavam interessados em agir com misericórdia na vida de ninguém, mas apenas em manter o seu status. E essa dureza impedia a comunhão. Jesus observa aquilo e diz o texto que, incomodado com aquilo, indignado com a dureza do coração dos homens, ele ordena, estende a mão. Aquele homem com aquela mão ressequida, encolhida, ele não discute, ele não argumenta, ele apenas estende a mão, que era algo completamente inusitado, sobrenatural. E por que isso? Novamente, Jesus é aquele que conhece todos os corações. Jesus é aquele que domina sobre todas as coisas. E Jesus é aquele que ordena e nada se opõe àquilo que Jesus ordena. E a mão daquele homem foi restaurada, restabelecida, redimida. Os homens se afastam, vão embora, diz o versículo 6, e ficavam conspirando para tirar a vida de Jesus. Uma última lição aqui para nós, que nós possamos exercer mais misericórdia. Vivemos tempos difíceis, e nesses tempos difíceis é preciso que o cristão, aquele que é salvo em Cristo Jesus, se entristeça com os que estão tristes, se alegre com os que estão alegres. É preciso comunhão. Aqueles homens, donos de si, doutores da lei, criavam uma barreira onde as pessoas com algum problema, alguma dificuldade não poderiam participar. Mas eram esses homens tão pecadores quanto. O coração daqueles homens estava tão doente quanto a mão daquele homem que Jesus chama para o meio. Que o nosso coração não se endureça diante dos sofrimentos e das lutas, mas que a gente exerça a misericórdia, a compaixão, que a gente interceda, que a gente ore, que a gente busque a presença de Deus em favor daqueles que estão sofrendo. Em último lugar, confie, absolutamente confie. Jesus conhece o seu coração, conhece o coração de todas as pessoas. Jesus é aquele que ordena e nós obedecemos. A natureza obedece Jesus. Todas as coisas são submissas ao Senhor Jesus. Ele mesmo diz: o Pai me deu poder no céu e na terra. Aqueles homens foram embora, os fariseus se retiraram, enraivecidos, entristecidos. Para eles era muito melhor que aquele homem continuasse com a mão ressequida,
distante do que vê-lo com saúde. Que nós possamos nos alegrar com as bênçãos que Deus derrama sobre a vida dos nossos irmãos. Fique feliz com a alegria e com a felicidade dos seus irmãos. Chore, se entristeça, se condoa, tenha compaixão também dos sofrimentos. Aqueles homens foram embora enraivecidos, não glorificaram ao Senhor, mas que nós, de maneira muito diferente, louvemos a Deus por cada ação, cada vez que Ele estende a mão para abençoar a nossa igreja, a nossa família, a sua vida, a vida dos seus familiares, dos seus amigos. A cada vez que Deus cuidar, que nós possamos nos alegrar e glorificar ao Senhor. Não esqueça disso. Deus conhece todas as coisas. O Senhor Jesus conhece todas as coisas. Ele tem toda a autoridade. Que isso nos leve a ter paz, alegria, confiança. Que isso nos leve à comunhão, nos leve a chorar com os que choram, a alegrar-se com os que se alegram. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus cuide de cada um de nós. E se você está passando por um momento difícil, de desânimo, lembre da canção que nós começamos a nossa devocional. Não olhe para trás. Inicie uma nova caminhada com Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê um ótimo dia, um grande abraço aos irmãos que acompanham a nossa devocional, os irmãos da igreja, de outras denominações, amigos nossos de perto e de longe. Que Deus cuide da sua vida, da sua família, em nome de Jesus.